Que bom que você está aqui conosco. Você é o nosso convidado mais que especial no nosso podcast. Ei, pode falar, que o assunto é você. Nós estamos hoje com o nosso 4º episódio e vamos receber um casal maravilhoso. O nome deles é muito bacana, Marcelo e Marcela. Sejam bem-vindos, que Deus possa conduzir a nossa conversa. E vamos já para a nossa pergunta habitual. Onde Deus encontrou vocês? Você, Marcelo, e você, Marcela? Vou começar falando de mim. Primeiramente, queremos cumprimentar os ouvintes, né? E uma boa maneira da gente expressar isso é dizendo que estamos muito felizes por estarmos aqui e podermos louvar ao Senhor com essa conversa e com as nossas idas, né? Que bom. Gostaria de dizer que na minha vida tudo começou na minha adolescência. A minha família teve um encontro com o Senhor e isso foi de todos. E a partir dali iniciou o nosso crescimento espiritual e, graças a Deus, nos mantivemos na fé até então. Que bom. E você, Marcela, como é que foi que Deus te encontrou? A minha criação já foi um lar cristão, onde a família do meu pai era evangélica e a família da minha mãe era católica. Então, eu acabo aí que frequentei as duas, mas o meu encontro com Deus mesmo, quando eu conheci o Marcelo, eu passei, já com mais maturidade, na minha juventude, foi quando eu me decidi e me batizei nas águas. Inclusive, a gente ficou noivo nas águas. Que maravilha, que legal, que testemunho bacana. É verdade, que coisa boa. Então, e para vocês, o que a vida é, por que a vida é preciosa? Para mim, a vida é preciosa porque é um dom de Deus, né, primeiramente, e nós sabemos que nós temos uma missão nessa vida de sermos servos, quer seja na nossa profissão, quer seja até mesmo nas nossas condutas, nas nossas palavras com as nossas amizades, no lidar com o próximo, e isso é precioso, porque a gente percebe que quanto mais a gente pode dar, em tudo que a gente fizer, a gente recebe muito mais de Deus. E isso é extremamente precioso. Esse é o verdadeiro tesouro, né, que nós temos na vida. Sim. Você, Marcela? Eu acho que é um presente, na verdade, né? É uma possibilidade da gente poder fazer parte, ser instrumento de Deus, né? E então eu acho que a gente pode fazer diferença na vida do outro e realmente viver a palavra de Deus e fazer diferença por aqui. Me diga uma coisa mais. Qual é a sua regra de vida? Eu tenho isso aqui. Como regra de vida. Deus na condução da minha vida. Que maravilha. Ele é meu norte. Amém. É Deus em primeiro lugar, né? Em segundo lugar a família e em terceiro lugar a igreja. E aí dentro desse meio, dessa tríade, eu acho que a gente consegue ser bênção na vida dos outros. Que bom. Me digam uma coisa mais. Vocês, doutor Marcelo, em especial, porque doutor Marcelo eu não falei, mas ele é médico, é um ginecologista, obstetra, muito conceituado aqui em Brasília. E essa pergunta é capciosa, mas é preciso. Você lidera expectativas ou as controla? Difícil pergunta difícil, né? Eu acho que um pouco de cada. Depende da situação, é verdade. Do momento. É isso mesmo. Você, Marcelo? Eu também acho que depende do seu momento, né? Você está vivendo naquela época. Quando você está vivendo aquela situação, você vai agir, você está mais tranquila, você é capaz de lidar de uma forma melhor. Mas se você está num momento mais turbulento, você vai ser mais ansioso. Aí é verdade. Vai depender. Com certeza. Nós vivemos um tempo onde as selfies, né, elas dominam esse momento. Me diga uma coisa, quando você olha no espelho ou quando você tira faz uma selfie, o que é que você vê? Quem é Marcelo e quem é Marcela? Vocês podem me responder? Marcelo é o marido da Marcela, o pai do Marcelo Filho, do Marcos, e um membro da IBLM. Que bom. E você, Marcelo? Eu me vejo no meu contexto de vida, né? Assim, eu me vejo sempre com a minha família. No momento, assim,
eu não consigo me ver sozinha, sempre com a minha família ao lado. Vocês procrastinam alguma coisa? Como casal, vocês gostam de adiar as coisas ou resolvem tudo Eu sou rápido? acelerada. É E pra você, ontem. Marcelo? Acredito que nós somos acelerados até demais. Isso é bom. Também Namoramos, não é... noivamos e casamos em 11 meses. Olha aí, tá vendo? Muito rápido, né? A gente decide. Mas é assim. Então, o que é que diz pra vocês a frase Maria vai com as outras? Uma pessoa sem personalidade, que vai na onda. Pra você, Marcelo? Acredito o mesmo, né? Pessoa que vai, deixa a vida levar Que ele, não consegue se posicionar, né? É verdade. consegue ter uma posição. Falando um pouquinho de família, qual o valor da família pra vocês? Essencial. Essencial. Que maravilha. A família é o nosso berço, né? Aquele lugar onde a gente consegue recuperar as nossas forças, as nossas energias do dia a dia, do trabalho, tudo é onde a gente consegue angariar forças, eu acho que na família e na igreja, para continuar a batalha do dia a dia. Que bom. É verdade. Começar uma nova família vai além do emocional? Você começar uma nova família, você deixa para trás a sua vida, né? É como diz a Bíblia, né? Deixar seu pai e sua mãe e já a própria palavra diz que você começa uma vida nova. Então, são culturas diferentes, são histórias diferentes e para você criar uma nova. Então, aí você passa a criar uma unidade ali. E as vivências que ambos nós tivemos no passado, a gente vai vai começar a instruir e construir uma nova história. Com a bênção de Deus, as coisas se encaixam e tudo sai perfeito, né? As diferenças se planam e tudo é bênção, com Deus no controle. Quem era Marcelo e Marcela antes de serem pais e mãe? Pai e mãe. Eu sempre tive a maternidade muito aflorada. Eu sempre sonhei em ser mãe. Então, para mim, já nunca foi uma dúvida. A mulher tem isso, né? Eu já tinha isso muito forte. Então, eu já queria... quando nós namorávamos, eu falava, eu quero ter 5 filhos. Eu era meio doida mesmo. Porque mal dou conta dos 2 hoje. Mas eu sonhava em ter muitos filhos. Então, assim, para mim sempre foi uma realidade. Então, mas assim, antes dos meus filhos, é tudo muito mais simples. Você... levanta, acorda e tem sua rotina, você não preocupa com o que eles precisam ou não. Hoje em dia eu trabalho, eu levanto, a minha vida toda eu preocupo com os meus filhos, né? O que um está fazendo, o outro. Então, assim, é diferente. Muito mais responsabilidade. Muito mais. Né? Para mim, como todo jovem, tem um sonho de conhecer alguém, de ter uma família. E eu acho que ser pai é consequência do amor do casal, né? Talvez a gente não pense muito e a coisa acontece e graças a Deus flui de forma que a gente consiga se adaptar, né, com as novas situações. Eu vou fazer uma pergunta que eu conhecendo Marcela um pouquinho, eu sei que ela vai dizer assim, nossa, né? O que você pretende fazer, Marcelo e Marcela, quando seus filhos saírem de casa? Eu já tenho me preparado para isso, né? O meu mais velho vai fazer 21 anos, forma no ano que vem. E, assim, eu já tenho me preparado emocionalmente para isso, porque eu sou muito de deixar debaixo da asa mesmo. E eles meio sofrem um pouquinho e eu estou aprendendo a lidar. A gente está em fase de ajustes, né? Mas eu não me imagino sem meus filhos, mas já estou me preparando para isso. E as noras, né? Eu sou muito amorosa, eu gosto muito de acolher, eu sou acolhedora, então eu acho que eu não teria problema com isso, mas as experiências que eu já tive em casa, assim, acaba que a gente pega muito amor, né? Para mim, você vai ser uma filha. A intenção que eu tenho é de ter uma filha. Sim. Eu acho que esse sentimento mais forte, talvez, da mãe, né, pelo amor e tudo, a gente como homem talvez seja um pouco mais racional, mas acreditando que nossos filhos foram criados no conhecimento do Senhor, que Deus há de acompanhá-los em tudo que eles fizerem, nas decisões deles, e na realidade eles são criados para Deus, né? E não para o mundo. Sim.
A realidade é que Deus há de acompanhá-los e ser com eles. Então, eu sou muito tranquilo em relação a isso, porque da mesma forma como um dia nós deixamos as nossas casas, deixamos os nossos pais, fizemos a nossa família, né? Pretendemos para eles que assim seja, né? Que eles se casem, que eles formem a sua família e que nos deem netos e nos deem felicidade com o nosso neto. Que bom, isso é verdade. Me responda uma coisa, para o futuro, o que é que você espera do futuro para a vida de tanto de vocês quanto os filhos, a família de vocês? O que é que você espera do futuro, vocês? Esse momento de pandemia foi um momento assim que fez a gente refletir bastante, né? Assim, a gente levava uma vida muito no automático. E a gente começou a viver. O ano passado, nós 4 ficamos trancados praticamente dentro de casa. A gente não era de sair muito, né? E o pouco que a gente vinha, quando vinha, era na igreja, na casa dos meus pais. Então, assim, o que a gente pensa, a gente passou a dar mais valor, né, em momentos de família, A comunhão, a né? comunhão, sabe? Então, assim, eu quero buscar mais isso. Sim, que bom. Para você também, Marcelo? Eu espero do futuro realmente que a gente possa, primeiramente, sair desse momento difícil, né? E a gente está caminhando para isso, né? Graças a Deus. Dentro dessa possibilidade de vacinas, então o mundo vai começando a sair. E realmente são momentos de reflexão e momentos da gente sincronizar mais, até com Deus, né? Para a gente refletir sobre a vida, refletir sobre situações, porque tem momentos que se repetem. A gente teve outros momentos de outras epidemias no mundo e eu acho que serve tem o lado ruim e tem o lado bom da gente poder ficar mais introspectivo, pensando mais a respeito das coisas, da vida pessoal, do nosso relacionamento com Deus, né? do nosso sentido nesse mundo e o que a gente pode fazer para ajudar num momento difícil desse, né? E aí, o que é que... Me diga uma coisa, sobre falar um pouquinho de espiritualidade, né? Você já desistiu de alguém, de algum projeto, ou de alguma coisa na sua vida por conta de Jesus? Não, isso aqui eu não vou fazer. Isso aqui, ou eu vou, né? Você já desistiu de algum projeto, pessoas ou coisas? Na minha profissão, né, como médico, eu sempre tive que se a ciência se desvirtuar em algum momento da palavra, eu vou ficar com a palavra. Então, tem algumas situações na minha profissão que eu prefiro ficar com a palavra, né? Por questões de princípio pessoal. Eu poderia dar exemplo, mas eu acho que é melhor a gente... E você, Marcelo, já desistiu? Eu acho que a gente acabou que quando a gente passa a escolher e a fazer a opção por Jesus, é meio automático as pessoas se aproximarem e a gente se aproximar de pessoas da nossa igreja e da nossa crença. Não que a gente deixe de ter amigos que não sejam da nossa igreja ou da nossa religião, mas acaba que a gente passa a ter identidade com aquelas pessoas e algumas pessoas vão ficando para trás. A gente tem o carinho, mas a gente vai... Não tem a convivência. Não tem a convivência. E algumas coisas a gente passa a não concordar. Sim. Aí, em determinado momento, a gente acaba que se afasta por isso. Me fale outra coisa. Vocês já sofreram preconceitos por ser cristãos? Impressionante, mas eu achei que nunca fosse. Mas no meu trabalho, uma vez, uma autoridade chegou, não sabia que eu era evangélica e começou a criticar. E, assim, a gente se sente ruim, preterida, uma situação... E uma colega minha que trabalhava comigo disse que hoje em dia ela já sofreu bastante. Então, se você vê que é uma coisa que é comum, a gente pensa que não, mas acontece. E ela disse que já teve problemas de ser perseguida no tribunal. Ela é de São Paulo, lá no Tribunal de São Paulo, pela religiosidade dela. Interessante. Porque as pessoas comumente falam que no Brasil não existe preconceito, mas existe, né? Sim. E você, Marcelo? Da mesma forma no trabalho. A gente tem algumas situações que decorrem de uma forma que você fica pensando, poxa, mas
o que pode ter acontecido. E aí você começa a refletir, às vezes você se expôs como cristão e talvez isso tenha incomodado algumas pessoas. Até brincadeiras, né? Sim. Até brincadeiras. Verdade, com certeza. Você, Marcelo e Marcela, vocês já forçaram uma porta que Deus não abriu? E o que aconteceu se vocês forçaram? Engraçado. Sabe o que me veio à memória? A gente, logo quando a gente era recém-casado, a gente queria vender o apartamento. Sim. E ele queria uma casa e eu queria um apartamento, porque ele trabalha muito, fica muito fora. Eu falava, não, mas eu não quero uma casa, eu fico muito sozinha. Eu estava grávida do Marcelinho na época. Aí o apartamento não vendia de jeito nenhum, né, Marcelo? E a gente orava e o apartamento não vendia. Até que um dia a gente sentou, porque eu orava por uma coisa e ele orava por outra. Eu estava orando por um apartamento e ele orando por uma casa. É quando a gente sentou... Alinhou os propósitos. Exatamente. A gente sentou e foi assim, automático. É verdade. O casal, a Bíblia diz, né, que tem que andar juntos, né? Sim, é verdade. sim. E até nos propósitos. Aí E é onde Deus abençoa, né? Vocês viram isso? E a gente, foi assim, mas foi automático, foi claro. Que bênção, glória a Deus, que testemunho, que coisa boa. Você se sente uma peça em movimento nas mãos de Deus, Marcelo e Marcela? Você acha? Sim, acho que sim. Você, na sua profissão, você pode nos dar um exemplo assim? Não, isso aqui Deus me usou. Eu me sinto muitas vezes usado pelo Senhor e dou graças a Deus por isso, porque a gente é mais edificado quando isso ocorre, né? Eu posso dar 2 exemplos que eu acho que foram milagre, né? Eu tive uma oportunidade de operar uma paciente. Então, eu sou gineco-obstetra. Essa paciente, ela tinha um tumor de ovário, que tinha que ser tirado, e ia fazer uma cirurgia estética de períneo. E aí, na indução anestésica, na ocasião, o anestesista deixou um aparelho que chama oxímetro de pulso, e a função desse aparelho é quando a pressão do paciente cai, o aparelho apita. Ele deixou o aparelho desligado, então a pressão dela começou a baixar, e o anestesista saía em outra sala, voltava, não ficou exclusivamente naquela sala, né? E aí a paciente teve uma parada. Eu tinha começado a fazer a cirurgia que ia ser abdominal para depois fazer a parte perineal, que era estética, né? E aí ela teve uma parada. No que ela parou, ele começou a fazer massagem cardíaca, etc. A paciente não voltava. E aí eu larguei o bisturi e falei: Senhor, a minha fé é menor do que um grão de mostarda, mas em nome de Jesus, traz essa mulher à vida. E ela voltou. Que bênção. No que ela voltou, não pela minha fé, mas pela ação de Deus e porque o nome de Jesus tem poder. Ela Amém. voltou e aí ela foi entubada, mas chegou a ficar assim, coisa de 2 minutos, praticamente morta. Então a minha preocupação depois é se essa mulher ficar sequelada, e graças a Deus ela não teve sequela nenhuma. Que bênção. Né? Então isso foi uma bênção na minha vida e algumas outras ocasiões em que a gente teve a oportunidade. Né? Então a gente viu que realmente a gente foi usado pelo Senhor, não pela fé que nós tivéssemos, mas porque o nome de Jesus tem poder. Então na minha profissão, muitas vezes eu vou fazer uma cirurgia ou na parte de obstetrícia, um neném nasce não muito bem e eu sempre me lembro de recorrer ao nome de Jesus. Já peço que Ele abençoe as minhas mãos antes de eu fazer uma cirurgia. E eu tenho certeza que a gente é bem sucedido pela ação de Deus através das nossas vidas na vida das pessoas. Que e bênção. graças a Deus, na minha profissão, tenho muita oportunidade porque lido com muitas pessoas diretamente e muitas vezes a gente pode dar um testemunho no momento certo, a gente pode ser bênção na vida das pessoas, porque você trazendo saúde para a pessoa te ouve, porque talvez você pegue pessoas em momento delicado da vida, em que ela esteja mais sensível para ouvir, né? É verdade. Eu tenho um testemunho para falar sobre a sua vida. Talvez até você vai se lembrar quando eu falar. Eu passei 7 dias na UTI. E todos os dias, e mais algumas vezes no quarto, Marcelo chegava 6 horas da manhã, aliás, 6 e pouquinho da manhã. E ele orava, lia a palavra comigo e orava todos os dias que eu estava na UTI. Várias vezes, que eu fiquei 28 dias no hospital. E várias vezes comigo no quarto. Ele entrou essa hora, 6 e pouquinho, e orava comigo e lia a palavra. Então, isso foi um conforto, um refrigério para quando eu estava doente. Eu agradeço a você. Então, na minha vida, você já foi instrumento. Que bom, né? Então, me diga o quê?
Me diga aqui uma coisa. O que as igrejas têm feito que você se orgulha ou você fica feliz? O que é que uma coisa que você pode dizer? Eu vou dizer da minha igreja, né? A minha realidade, né? Não posso falar para os outros. Certo. Mas, assim, o cuidado e o amor que a gente sente. Aqui eu sinto a minha casa. Que bom. A gente sabe que pode contar, assim, se a gente não aparece, o pastor sente falta, assim, você se sente acolhido, né? E isso aí é a igreja, o papel da igreja é dedicar amor, né? É mostrar que você é amado e cuidado. Certo. E isso aí, para mim, é um diferencial. O meu sentimento em relação à igreja é exatamente porque o nosso pastor se coloca como servo e é uma pessoa humilde, e dentro dessa sensibilidade Deus o enche de conhecimento, sabedoria e perspicácia para poder levar a palavra do Senhor de uma forma atual, de uma forma jovem e de uma forma inteligente, como esse programa aqui. Então, utilizando as mídias sociais, utilizando o que há de mais moderno, utilizando a tecnologia. Então, assim, a gente percebe alcançando as pessoas, né? Isso é uma forma de alcançar bastante pessoas, né? Para que haja crescimento do reino. E isso é uma bênção, e a gente percebe a inteligência que Deus coloca, a sabedoria que Deus coloca para cada ação, o direcionamento do Senhor, né, na nossa igreja. A gente fica muito feliz. Que bom. Falando um pouquinho de profissão, o que fez vocês, o que levou vocês a fazerem o que vocês estão fazendo hoje? Você já falou que trabalha no tribunal e você é médico. Como é que Deus conduziu esse processo para vocês chegarem onde vocês estão? Como foi essa escolha? Na minha vida, eu já pequenininho já queria ser médico. Então, eu acho que Deus, eu acho que cada pessoa é escolhida por Deus para uma obra nessa vida, né? Para ter uma profissão que vá edificar a vida dos outros. Então, isso veio em mim desde pequeno. Então, eu acho que eu já tinha essa determinação, né? E tudo foi conduzido na minha vida nesse sentido, e graças a Deus fluiu, né? A gente percebe que quando as coisas são de Deus, as portas se abrem e tudo ocorre de uma forma e é difícil, porque eu percebo que você tem que ter muita dedicação para algumas profissões e talvez trabalhe muito mais do que outras, mas você faz com amor e você não se cansa, porque você é feliz naquilo que você faz. É verdade. E você, Marcela? Desculpa, doutor Marcelo. Pode continuar. Você tem mais alguma coisa? Não. Eu acho que além de estar, como meu pai brinca, que é DNA, né? Que a gente tem a família muito ligada à área, porque eu já tinha... Você é advogada? Eu sou da área do direito, meu pai, meu irmão, né? Meu avô. E eu sempre gostei muito de leitura, de ler, de escrever. Então, assim, ficou uma coisa já meio direcionada. Mas, para mim, o que mais foi forte foi que eu tenho um senso de justiça bastante aflorado. Então, aí você acaba que você... Foi fácil, a escolha foi natural. Foi o rio correndo para o mar. Foi. Que bom. Agora, eu quero dedicar esse momento do nosso programa a algumas dúvidas, coisas que talvez as pessoas não tenham coragem de perguntar, mas eu vou perguntar, né? Então, aqui, qual o contraceptivo ideal, doutor Marcelo, para as mulheres usarem? Um contraceptivo barato e acessível em países que estão em crescimento, né, como o nosso Brasil, é o anticoncepcional oral. Certo. É a pílula anticoncepcional, bastante eficaz. O grande problema da pílula anticoncepcional é para aquelas mulheres que se esquecem de tomar a pílula. Aí essa pílula se torna um problema, porque ela pode engravidar pelo esquecimento. Para essas mulheres, aí teria a opção de outros anticoncepcionais, ou para aquelas mulheres que têm algum problema de estômago, sente mal com a ingestão de medicamento, tem algum efeito colateral. Então, aí teria várias opções de outros anticoncepcionais, né? A gente tem contraceptivos, por exemplo, injetáveis, então ela não precisaria tomar o comprimido. Aí a gente tem injeção mensal, tem injeção trimestral. Aí, para a mulher que prefere, por exemplo,
não ter sintomas como tensão pré-menstrual, ou que talvez essas mulheres, por questão de trabalho e tudo, menstruar muitas vezes é um problema, então tem métodos em que ela vai menstruar menos vezes, como, por exemplo, o DIU, que é o dispositivo intrauterino. Aí existe o DIU hormonal, que a gente tem o Mirena, por exemplo, e tem o DIU não hormonal. E a questão do método hormonal ou não hormonal é exatamente porque algumas pacientes têm contraindicação para o uso de hormônio. Aí ela indo no ginecologista, o ginecologista vai expor isso para ela. Por exemplo, ela tem um nódulo de mama, esse nódulo pode crescer com o uso de hormônio, então ela não pode usar hormônio. Enfim, aí o médico vai ver o tipo de problema que essa paciente possa ter ou não, né? Agora, por exemplo, esses métodos contraceptivos evitam gravidez, mas não evitam doenças sexualmente transmissíveis. Então, por exemplo, dentro do contexto que a gente crê, a gente acredita que Deus abençoa o sexo no casamento. Então, para essa mulher não teria problema se ela engravidasse, ainda que fosse uma gravidez indesejada, porque estaria no casamento. Mas para a mulher que não dispõe desse mesmo pensamento, então talvez o uso de preservativo, que é a camisinha, que também é um método contraceptivo, seria mais adequado no sentido de evitar doenças sexualmente transmissíveis, né? Se essa relação ela teve antes de se casar. Então, além desses métodos, a gente tem implante subcutâneo, que é Implanon, que é um método que vale 3 anos, também com a tendência de não menstruar, que isso é colocado no consultório. A gente tem adesivo, né? A gente tem o anel vaginal, que é o Novaring, que para a mulher, por exemplo, ela não quer talvez um método tão invasivo quanto um DIU, que vai ficar ali 5 a 10 anos, dependendo do tipo de DIU que ela escolher, e ao mesmo tempo também não quer ficar tendo que se lembrar de tomar comprimido, porque ou tem algum problema que contraindica, então ela pode dispor do anel vaginal. Que é hormonal esse anel? É hormonal. Ele teria um efeito, ela coloca um anelzinho, aprende a colocar um anel nela mesma, intravaginal, então ela deixa aquele anel ali durante 21 dias, ele libera o hormônio que é produzido que é absorvido pela mucosa vaginal, ao invés de ser absorvido como comprimido pela mucosa do estômago, né? Então, assim, a gente tem uma gama muito variável de métodos contraceptivos diferentes. E a camisinha feminina? Camisinha feminina... Ela funciona tão quanto a masculina ou para evitar doenças sexualmente transmissíveis? Ou como é que é o uso dela? Funciona também. A camisinha feminina é como se fosse um saco plástico, digamos assim... a grosso modo. A grosso modo, em que a paciente coloca essa camisinha nela quando vai namorar, e isso aí evita a atividade sexual, né? Ela realmente dispensaria a camisinha masculina. A gente vê que talvez ela não tenha muito uso, não sei, talvez pelo fato de ser uma coisa visível, né, pelo parceiro. E talvez Sim. Por causa disso a gente vê que não é um método tão utilizado, não sei porque esteticamente fique um pouco estranho, mas é um método bastante efetivo e barato, principalmente para países como o nosso. Como o nosso, né? Então, porque realmente tem a questão de evitar doenças, né? Além de ser um método contraceptivo. Dor no sexo. O que é que diz para você, médico? Certo. A dor durante a atividade sexual, ela pode ser uma dor mais pontual externa, que pode se exteriorizar, por exemplo, com ardência, né? Então, esse tipo de dor pode estar relacionada com questões emocionais, pode estar relacionada, por exemplo, existe descrição na literatura de uso de absorvente interno, né? E ou então até por conta da própria atividade sexual, da penetração do parceiro, né? E existem algumas doenças que também podem levar à dor na atividade sexual. Por exemplo, a gente tem a endometriose, onde o tecido que reveste a parte interna do útero pode penetrar ou a parede uterina, que é a chamada adenomiose, ou ir pela corrente linfática ou sanguínea e cair dentro. Isso é teórico, né? Na realidade não se sabe a causa, mas isso cairia com focos dentro do abdômen. Então, toda vez que a paciente, 50% das pacientes, toda vez que menstrua, ela tem dores fortes. Ou então pode se expressar também com a dispareunia, que é a dor quando ela tem atividade sexual. Então, na realidade, pode ter uma doença física
percebida, pode ser uma coisa com componente emocional ou pode ser, na realidade, uma coisa externa dessas coisas Sim. todas, né? É verdade. E que pode se exteriorizar com essa dor na atividade sexual. Então, aí tem que ir ao médico, tem que trabalhar várias coisas, né? O lado emocional e o lado Sim. físico, e investigar, né? Se tem uma doença de base. Você recebe muitas pessoas com esse tipo de problema no seu consultório? Recebo muitas pacientes. Tem algumas doenças que a gente percebe mais, porque você, por exemplo, a endometriose. A endometriose já é uma doença que pode ser causa de dor, que é bastante frequente. Certo. E tem casos de endometriose que é assim contundente. A paciente vai fazer um exame e ela não consegue ser tocada. Isso muitas vezes acaba com o casamento, porque Sim. o marido não tem acesso à Com esposa. certeza. Né? É Então, verdade. É um problema. Problema. A urgência de ir ao banheiro preocupa? Sim. Fazer xixi, né? Certo. Urinar. Uhum. A urgência miccional, ela pode variar desde, por exemplo, a pessoa que ingere muito álcool, que ingere cigarro, até problemas efetivamente que podem existir. Ela pode acontecer com a idade, uma tendência de flacidez do assoalho de sustentação da bexiga na mulher, e isso vai fazer com que ela precise mais. Pode ser em função de uma infecção urinária também. Então, geralmente, a mulher que já passou por infecção urinária, ela vê que ela precisa, ela tem urgência miccional. E pode ser também, aí o médico, geralmente, dentro dessa urgência, pode estar associado à incontinência, que é exatamente a urgência, ela tem que correr para o banheiro. E na incontinência, ela nem conseguir chegar no banheiro, ou às vezes com o ato dela tossir ou espirrar, ela tem essa perda de urina. Então, geralmente, a gente faz um exame específico, que é uma urodinâmica, que vai dizer se esse tipo, por exemplo, de incontinência que a mulher possa ter é por um defeito neurológico na bexiga, que a gente consegue corrigir com medicação e com fisioterapia, geralmente um pompoar com orientação médica, né, onde se pode usar microchoque, pode-se usar peso, que é feito geralmente por uma fisioterapeuta especializada, né? Ou se realmente ela tem uma incontinência urinária de esforço, que daí realmente é uma queda da bexiga, que se corrigiria com cirurgia. Então, existem cirurgias. Quando a gente não tinha acesso às cirurgias mais modernas, usam alça de polietileno, né? Onde nós colocamos aquela alça por baixo do ângulo entre a bexiga e a uretra, e aquilo suspende o ângulo vésico-ureteral e consegue restabelecer a função urinária normal dessa mulher. A cirurgia convencional de períneo, que não se utilizava essa técnica, ela tinha uma recidiva assim, 1 em cada 5 pacientes voltava a ter o mesmo sintoma 5 anos depois. Com essa técnica, 1 em cada 20 pacientes. Então, Olha, é melhorou bem muito. mais Eficiente. efetiva, minimamente invasiva, e a gente demora 20, 30 minutos para fazer uma cirurgia, para Que passar bênção. uma alça dessa. Então, assim, a gente vê que é uma evolução e com um sucesso muito melhor de resultado prático, né? Prático. Porque as mulheres sofriam muito com cirurgia para suspender a bexiga também, né? Exatamente. Me diga uma coisa, como lidar com o ressecamento vaginal? Certo. O ressecamento vaginal, primeiramente, a mulher, se a gente relaciona isso à atividade sexual, normalmente a mulher, para atingir um grau de sensibilidade, ela demora mais tempo do que o homem, né? Digamos assim. Então, no ato sexual em si, o homem precisa ter aquelas primícias para que a mulher se excite dentro de um grau de excitabilidade e ela começa a ter uma autolubrificação. Então, se, digamos, ultrapassa esse período de estímulo na parceira, ela, às vezes, vai ter uma penetração dolorosa, né, na relação, porque ela não se lubrificou como deveria. Então, pode ter uma falta de lubrificação nessa questão. Uma outra falta de lubrificação é comum com a idade, porque quando a mulher entra na pré-menopausa e na menopausa, a baixa de hormônio diminui essa lubrificação vaginal. Então, aí a gente geralmente vê nas mulheres nessa faixa de idade, né, de perimenopausa e tudo, aonde a função hormonal começa a cair, que a gente primeiro faz uma avaliação de vários exames na paciente para ver se ela não tem alguma contraindicação para a reposição hormonal, né? Contraindicação, por exemplo, absoluta para a reposição hormonal. Mãe ou irmã com câncer de mama, se ela tem um nódulo de mama que pode crescer com a reposição hormonal, se ela tem história de trombose, né? Se ela tem um mioma muito grande,
que é estrogênio independente. Então, tem algumas mulheres que não podem fazer reposição hormonal, mas ainda assim, a gente consegue resolver o problema porque a gente pode se utilizar de cremes vaginais que melhoram a lubrificação vaginal, né? Sim. Se essa mulher não pode tomar um hormônio que pelo sangue ele age ali naquele local também e melhora, além de outros sintomas, a lubrificação vaginal. Certo. Né? E o HPV, você pode falar um pouco sobre ele, Sim. a prevenção, o que ele causa? O HPV é o papovírus. É um vírus, digamos aí, em mais de 90% dos casos, sexualmente transmissível, né? E hoje em dia, além da gente dispor do exame de Papa Nicolau, que é um exame que a mulher, de uma forma geral, deve fazer pelo menos uma vez por ano, né? Na realidade, a efetividade desse exame do ponto de vista internacional, se ela tem 2 exames seguidos durante o ano, ela poderia ficar 2 anos sem fazer. Mas no Brasil a gente tem um cuidado maior com isso, a tendência é que essa paciente faça uma prevenção uma vez por ano. Além do Papa Nicolau, a gente pode dispor de exames mais efetivos para avaliar o HPV, que muitas vezes o Papa Nicolau não detecta, né? Então a gente tem a genotipagem HPV, a captura híbrida, que são exames mais específicos, ou até um exame que é uma citologia que geralmente que a gente escolhe, que chama citologia em meio líquido, que já engloba o Papa Nicolau e já engloba esses exames específicos para o vírus, né? E o HPV, a gente vai detectar no próprio Papa Nicolau, ela pode apresentar um vírus com baixo risco para câncer ou com alto risco para câncer. Então, dependendo se ela tem o vírus e ela vai ter... existe uma classificação no Papa Nicolau que faz com que a gente tenha um tratamento específico. Por exemplo, NIC1, a gente faz uma cauterização, que seria 10% poderia virar um câncer. NIC2 e NIC3, que isso vai ser detectado na própria prevenção, a gente já parte para uma conização traquelectomia, que a gente faz uma cirurgia para tirar um pedaço do colo. Então, assim, o importante disso tudo é saber que, uma vez que tem o HPV, ela passa a ter a necessidade de fazer prevenção, não uma vez por ano, pelo menos, mas de 6 meses, né? A prevenção é importante. A prevenção, né? Agora, eu já tive um caso de uma paciente, por exemplo, ela casou virgem com 24 anos, o HPV para levar um NIC2, que é uma lesão de alto grau, ele demora uma média de 5 anos. Essa paciente, 3 meses depois da lua de mel, que foi a primeira atividade sexual que ela teve, ela fez a primeira prevenção e deu um NIC2. Então eu falei para ela, é impossível você ter pegado isso do seu marido na lua de mel. Você deve ter dado da sua mãe. Então, e realmente ela foi conversar com a mãe, pois é, minha filha, tem 5 anos que eu acompanho HPV com médico, então quando você nasceu nem existia isso. Então, na realidade, ela pegou intraútero, provavelmente, passou de mãe para filha. Então, a gente vê que existem formas de HPV, o mais comum é a atividade sexual. Mas existem outras formas de pegar o HPV. De contágio com vírus. Né? Certo. Me diga uma coisa, vamos falar de uma coisa aqui interessante. Eu achei muito interessante isso. O rejuvenescimento da vagina, das partes íntimas, vamos dizer assim. Está em alta, Sim. É uma coisa comum, as mulheres optam por isso. Sim. Essa parte de estética ginecológica, né, vulvar, sim. Hoje em dia a medicina dispõe de algumas técnicas para estímulo da produção de colágeno. Então, por exemplo, digamos que a mulher sente que é magra naquele local. Então, as mesmas técnicas que podem se utilizar muitas vezes até no rosto, como lifting, técnicas de microagulhamento, estimulam a produção do colágeno. Isso pode ser feito também por radiação, por sistema magnético. Então, tem várias técnicas diferentes. Então, tem clínicas especializadas nisso que podem aumentar o volume da mulher ali. E tem clínicas também, por exemplo, ela pode também não querer aumentar, ela querer diminuir. Sim. Aí já entra, nós como ginecologistas, podemos fazer, por exemplo, uma plástica pequena dos lábios, porque ela acha que aquele pequeno lábio, às vezes não é só estético, às vezes ele incomoda quando ela vai ter atividade sexual, ou causa dor, ou causa ou até corrimento de repetição. Então a gente tem as cirurgias que podem diminuir aqueles grandes lábios, aqueles pequenos lábios, enfim. Hoje em dia a medicina estética que vai visar, digamos, a mulher se sentindo mais bonita, inclusive nessa área,
ela vai ser mais feliz, né? Ela vai se sentir mais completa, vai se sentir mais satisfeita. Uma mulher que tem muita dor, muita cólica, dor de cabeça, dor nos seios, a famosa TPM. Nos fale mais um pouquinho sobre a TPM. É normal? Você tem isso muito no consultório? Como é que a gente trata isso? A tensão pré-menstrual é resultado de uma sobrecarga de hormônio numa fase do ciclo menstrual, né? E isso pode fazer com que mulheres tenham diferentes sintomas. Geralmente, essa sobrecarga de hormônio, digamos que dilata vasos em áreas diferentes. Se essa dilatação de vaso é a nível cerebral, ela pode ter enxaqueca. Se essa dilatação de vasos, por exemplo, é a nível da mucosa gastrointestinal, ela pode ter uma diarreia. Se essa dilatação, se essa sobrecarga hormonal de vasos vai refletir até a nível uterino, ela pode ter uma cólica menstrual forte. Então, assim, grosseiramente seria isso. Isso é muito comum em consultório, né? Então, a gente dispõe, por exemplo, de métodos contraceptivos com a tendência de não menstruar, que resolveria o problema da TPM. E, além disso, a gente dispõe de calmantes natural, à base de plantas, que não causa contraindicação, né? Então, existe toda uma possibilidade, além de medicamentos, por exemplo, ela tem uma cólica específica, a gente pode tratar com anti-inflamatório, com analgésico, né? A enxaqueca da mesma forma. Então, assim, tudo isso é bastante comum em consultório, pode ser tratado do ponto de vista hormonal, pode ser tratado pontualmente com sintomático, né? Dá para menstruar, dá para engravidar menstruada? Olha... E qual o ciclo correto, assim, normal? Correto não, normal, né? Cada um tem o seu, pode ser. No ciclo menstrual normal, geralmente quando a paciente está menstruada, ela não está fértil. Porém, algumas mulheres, o que ela tem é um sangramento intermenstrual, que a gente chama de sangramento de ovulação. O problema é que algumas mulheres podem achar que elas estão menstruando no meio do ciclo, mas isso não seria a menstruação normal, que demora aí pelo menos de 3 a 5, algumas mulheres até 7 dias. Naquela fase, normalmente, o útero está descamando o endométrio. Então, naquele período, ela não é fértil. Ela vai ser fértil exatamente entre um ciclo e outro, mais ou menos na metade do ciclo. Então, para as mulheres que fazem, por exemplo, uma tabelinha, digamos que ela tem um ciclo de 28 dias. 14 dias é o meio do ciclo. Só que esse dia não é exatamente o dia de ovulação. Tem estudos que mostram que ela pode ter ovulado 3, 4 dias antes. Então, digamos que num período de 5 dias antes do meio do ciclo até 5 dias depois, pode ser o provável período de ovulação. Então, nessa fase, seria o período em que ela seria fértil, né? Agora, o problema do sangramento é esse. Se ela tem um sangramento intermenstrual, ela pode julgar que isso seja menstruação, e de fato não é. Mas no período menstrual propriamente dito, ela não está fértil. Então, teoricamente, ela não vai engravidar nesse período, né? Uma mulher que tem constantes infecções urinárias, o que é que ela ou candidíase, o que é que ela está fazendo de errado para constantemente ter esses problemas? A candidíase é um fungo e a candidíase, geralmente existem vários fatores para evitar isso. Primeiramente, qualquer irritação na vulva da mulher pode deixar essa vulva mais sensível e predispor o fungo. Então, por exemplo, situações que podem ocorrer isso. A gente vê mulheres que antes, digamos, elas faziam contorno no salão com cera, na pandemia elas acabam fazendo em casa com gilete. A gilete é mais irritante. Então, na irritação, pode predispor o fungo. Ambiente quente e úmido, por exemplo, está muito quente, ela com uma calcinha de lycra, uma calça comprida justa, um short apertado. Então, aquele ambiente, ela chega em casa à noite, por exemplo, está molhada de suor. Um ambiente quente e úmido predispõe o fungo. A mulher, por exemplo, que vai para a praia, fica muito tempo exposta de biquíni ao sol, né? E algumas outras situações que podem irritar também a vulva. Por exemplo, se ela é mais alérgica, o absorvente de material sintético, se ela fica muitos dias menstruada, por exemplo, tem mulheres que ficam 5, 7 dias menstruadas, aquilo em contato com ela irrita a vulva. Na irritação, predispõe o crescimento do fungo. Então, por exemplo, aí existe absorvente que é de algodão, biodegradável, que é de algodão, então que é antialérgico. As mulheres podem, por exemplo, usar papel higiênico branco, neutro, sem perfume. Às vezes ela faz um xixi, enxuga com papel, o papel pode soltar uma tintinha, um perfume que pode causar irritação. Então ela, no calor, usa a roupa mais justa, dá preferência por algodão, né? Às vezes no calor, roupas mais folgadas. Usa a roupa mais folgada. Às vezes ela usa um sabonete íntimo,
Só que esse sabonete íntimo pode ter perfume, às vezes o perfume é alergênico, então é melhor ela usar um sabonete íntimo infantil, porque infantil é mais neutro. Então, dispor de todas essas coisas, além de algumas situações, por exemplo, em relação à infecção urinária. A causa mais comum de infecção urinária nas mulheres do mundo inteiro é uma bactéria intestinal que pode contaminar na frente. Então, por exemplo, ela tem que se lavar de frente para trás. Se ela se lava de trás para frente, ela pode trazer a bactériazinha de trás para frente, que predispõe ou ao corrimento ou na uretra infecção urinária. Ela tem que ter cuidado, por exemplo, o homem, o bumbum é longe do bilio dele, mas a mulher, a vagina é muito próxima do ânus. Então, o que acontece? Se ela, por exemplo, faz número 2, passa um papel higiênico, pelo tecido da calcinha, o tecido pode trazer a bactériazinha de trás para frente. Então, algumas mulheres, isso aí facilita a infecção urinária, porque é uma forma de trazer. Como é que ela resolveria? Ou ela complementa com lenço umedecido, que a mãe faz na bunda do neném, Sim. ou ela sempre se lava quando fizer número 2. Aí a chance de vir pelo tecido, porque é muito próximo, né? E às vezes até o marido está namorando, encosta a mão ali atrás, encosta na frente, ele traz a bactériazinha. Então até isso tem que ter cuidado, né? Certo. Me diga uma coisa, o libido da mulher sumiu. O que é que se faz com isso? Aí tem vários fatores que a gente pode considerar, né? Existe o fator hormonal, que é a falta de testosterona, que é o hormônio da libido. Agora, muitas vezes a paciente é jovem, tem a testosterona normal e tem a libido baixa. Então, a gente tem que ver, tem fatores emocionais, mas muitas vezes, mesmo com níveis de testosterona bom, tem alguns pacientes jovens que a gente passa um gel de testosterona e isso melhora sensivelmente. Existem alguns, digamos aí, artifício de substâncias até naturais, né, que podem melhorar essa questão da libido. Agora, a questão do fator emocional é bastante importante, né, em relação a isso. Assim, mas o que eu vejo que tem mais resolutividade é tratar a cabeça, ver se tem algum problema emocional que ela está passando, se essa relação dela com o esposo é algo efetivo e agradável para os dois, né? Se isso não está causando algum constrangimento, e então ver se tiver tudo bem do ponto de vista psicológico, né? Então, aí a gente vai ver, pode ser um problema físico, e muitas vezes aquelas que não têm problema físico, como a gente falou, com o gel testosterona tem uma resolutividade bastante boa, né? Você é obstetra também. Quais os cuidados que a gestante tem que ter durante a gravidez? Assim, os principais, e como é que você orienta uma grávida nesse a gestante, processo? Ela deve fazer o pré-natal mensalmente, né? Inicialmente as consultas são mensais, o médico vai pedir uma série de exames, e vai estar acompanhando esse pré-natal. Se esse pré-natal, se nesse pré-natal é detectado um alto risco, por exemplo, a idade da paciente. Uma paciente com mais de 40 anos já é considerada uma gravidez de alto risco pela idade, né? Certo. E alguns fatores, por exemplo, se é detectado pressão alta, se é detectado diabetes na gravidez, então isso se torna a gravidez de alto risco, né? Então, essas mulheres, se têm uma gravidez com risco maior, a presença dela no consultório durante as consultas vai ser provavelmente mais frequente, né? Então, assim, fundamental é essa mulher ter um acompanhamento, fazer um pré-natal adequado, né? Fazer todas as suas consultas, né? Uhum. Não abrir mão disso, porque isso é que vai trazer a saúde dela e o bem-estar do bebê, né? Uhum. E efetivamente isso. Inclusive, é bom a gente enfatizar que hoje o nosso Ministério da Saúde segue países de primeiro mundo dentro da previsão de parto via vaginal. Então, assim, mulheres da Europa, Estados Unidos, Canadá, para essas mulheres que estão em países, né, do ponto de vista econômico e tecnológico muito acima de nós, para elas é uma questão de honra ter neném via de parto normal. E a gente vê que no Brasil isso começa a aflorar, né? Porque do ponto de vista científico é muito melhor para ela e para o bebê que esse neném nasça por baixo. E cada vez mais a gente tem técnicas. Por exemplo, hoje em dia a paciente tem um parto humanizado. Nesse parto humanizado, durante as consultas de pré-natal, ela já pode ter acompanhamento de uma fisioterapeuta que vai orientar, por exemplo, massageamento vaginal. Ela usa o Rohypnol, que é um balão que ela infla na vagina, então ela vai ter o treinamento de expulsão no momento. Ela ainda pode dispor no dia do parto de uma doula, que pode ser uma fisioterapeuta ou uma enfermeira,
que vai acompanhar, porque, por exemplo, ela entrou em trabalho de parto, o médico está acompanhando. Ela está com a dor ali, uma atrás da outra. O médico foi lá, vai voltar daqui 1 hora para examinar de novo. Naquele momento que ele não está, a doula está fazendo massagem pontual, leva para o cavalinho, leva para a bola de pilates. Mesmo assim, quando já está no final do acompanhamento desse trabalho de parto, ele ainda dispõe de analgesia de parto, que chega no limite que a dor fica muito ruim, ela pode fazer uma anestesia, que pode ser uma raque ou uma peridural, com menos anestésico, ela continua andando e isso ela consegue aliviar para conseguir, no final, ter o parto normal. Então, a gente, hoje em dia, tem recursos que antigamente as mulheres não dispunham para que elas consigam, com mais facilidade, ter o parto que é melhor para elas, que é o parto natural. Né? Natural é diferente do parto normal. Natural é que no parto natural a gente visa ter o mínimo de medicamento possível. Porque muitas vezes o médico quer acelerar um trabalho de parto para ele não ficar tanto tempo ali e é desnecessário. Porque nada que o médico faça é inócuo para o paciente. Por exemplo, eu usar um remédio para acelerar a dor, a ocitocina, por exemplo, existe síndrome de convulsão do recém-nascido com uso de ocitocina. Então, assim, nada que o médico fizer é inócuo, né? E, então, geralmente, a gente faz um plano de parto humanizado para pacientes, quando vai acompanhar essas pacientes, como se ela e o marido, eu gostaria que o meu parto fosse assim, 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 a gente cumpre aquela meta dentro do que hoje o nosso Ministério da Saúde faz, igual ao país de primeiro mundo. Então, é bem interessante. Que bom. Essa conversa foi muito esclarecedora, então, você já pode indicar, né, para as pessoas, você compartilha esse nosso episódio e eu tenho certeza que pessoas vão tirar suas dúvidas também. Marcela, claro que eu não vou lhe perguntar sobre parto, nem nada dessas coisas, mas como é ser esposa de um ginecologista? Eu sou médica junto, praticamente. Você. Porque verdade. A gente acaba que faz parte do sacerdócio. Para mim, medicina é um sacerdócio. É verdade. Você tem que realmente gostar, tem que ser um dom. E acabo que eu falo assim, eu não escolhi, eu não optei pela medicina, mas acabo que eu sofro as consequências dela. Você atende paciente, né? Algumas vezes, eu tenho certeza. A gente acaba que começa a viver muito no mundo deles, né? Sim. E quando eu era namorada, por exemplo, a gente estava jantando, aí ligavam a um parto. Eu já acompanhei vários, né? A gente saía na hora do jantar, quando eu vi várias cirurgias com ele, né? Então, assim, a gente acaba que a gente vai acompanhando, né? Foi bom que ela criou coragem, porque eu fiz o parto dos nossos filhos. Olha aí, tá vendo? Olha aí, tá vendo? Isso é bom. Porque a gente sempre tem aquele mito, né? Será que a esposa de um ginecologista tem muito ciúme, isso, aquilo outro? Porque as pessoas têm um mito. A parte ginecológica, sexual, a pessoa desenvolve certos mitos, né? Você tem muito ciúme, Marcela? Assim, eu casei muito nova, né? Quando eu conheci o Marcelo, eu tinha 22 anos. E, para mim, sempre visualizei o ginecologista como uma profissão. Tanto que eu nunca tive tabu em um médico homem. Então, eu acho que depende muito de como a pessoa encara. Então, para mim, é uma coisa mais natural. Eu tenho mais ciúme, né, nem dessa parte. É o fato que a medicina, ela meio que toma conta, né? É verdade. Ela é um povo. E o ginecologista, muito mais. Ela é um povo, ela toma conta da sua vida. Então, a gente tem férias, tem que cancelar. Então, assim, é o tempo dele que é escasso. Que é escasso. Mas vai chegar o dia de vocês estarem, né, juntos. Vamos para um quadro que a gente tem, são as perguntas ioiô, né? E essas perguntas eu acho interessante. E eu gostaria que vocês respondessem basicamente com uma palavra, se assim puder. Com né? uma palavra? Com uma palavra. Se assim puder, né? Pode ser com mais, mas que seja rápido, né? Então, vamos lá. Quem é você no grupo, Marcelo e Marcela? Eu sou aquele que lê tudo. E você, Marcelo? Eu No nem tenho um grupo de grupo. WhatsApp, grupo de WhatsApp, ele nem tem. Ele nem tem. Eu tenho, mas utilizo muito. Sim, pouco. eu sei, é verdade. Eu sou um espectador. Certo. Você é ponte ou parede, Marcelo e Marcelo? Ponte. Eu acho que eu sou ponte. Glória a Deus. Me diga uma coisa, por que você tem vibrado? Pelo que você tem vibrado? Pela vida. Você é porta ou janela? Eita. Janela. Observa, que bom, que bom. Você é terra, céu ou mar? Mar. Você é durona, você... Acho que mar. Eu acho que eu sou terra. Né? Me diga uma coisa, o orgulho
ele é uma coisa assim, egoísta. Né? Me diga uma coisa, você volta atrás? Vocês voltam atrás? Se arrependem? Sim, É fácil? acho que não fácil, né? Acho que não é fácil para ninguém, mas às vezes, quando a gente reconhece, quando a gente se prontifica a reconhecer e a ouvir o outro, sim, Você entendeu o que eu estou perguntando Sim. pelo perdão, né? sim. Eu acho que é melhor ter paz do que ter razão. É verdade. É verdade. Ele é mais bonzinho do que eu, Você é otimista ou pessimista? otimista. Otimista. Que bom. Você gosta de fazer ou de receber? Fazer. Fazer também. Qual é a cautela tem te imobilizado? Em qual circunstância? Eu tenho tentado ter um equilíbrio nisso também, né? Uhum. Até pelo que a gente está vivendo, por a gente não Certo. deixar de fazer muita coisa pela cautela. Acho que tem sido ponderado. A gente tem que ter sabedoria em tudo, né? Uhum. Principalmente se a gente considerar o estado de pandemia que a gente se encontra, né? Tem que ter muita sabedoria em tudo. Se você voltasse no tempo, o que você faria? Eita. Se eu voltasse no tempo, eu acho que eu teria tido filho mais tarde. Eu tive muito cedo. Mais experiente. Uhum. Eu acho que eu faria o mesmo. Filho não vem com manual. Mais velho? Hein? Filho mais Eu tarde? faria o mesmo. Eu casaria com você. Ah, Eu entendi. teria os filhos que eu tive. Eu teria Entendi. sido médico. Eu Entendi. faria a mesma coisa. Eu só Ah, esperaria sim. um pouquinho mais para ter meus filhos. Tá certo. Você espera tranquila, Marcela? Por exemplo, esperar o médico. Você espera tranquila? Lá em casa é todo mundo ansioso, a gente é bem ansioso. A gente tem buscado, pedido para Deus dar mais, porque a ansiedade é uma coisa ruim, né? Eu acho que é um mal do século, eu acho, mas a gente tem tentado buscar um controle nisso. Eu acho que, geralmente, quem tem a vida muito ativa também é muito ansioso. Mas aí, como vive cansado, precisando repor energia, não dá muita vazão para a ansiedade, Sim. porque está sempre no limite. Né? Acho que para a gente, nós que temos Deus, é um pouco menos difícil, né? Porque quando a gente chega num ponto que isso chega a causar uma dor, a gente entrega na mão de Deus e aquilo ali vem um refrigério. Então, Me diga outra coisa. O que você espera de Deus? Vocês esperam de Deus? eu espero sempre o cuidado, né? O norte dele. E você, Marcelo? Eu espero de Deus a nossa salvação, né? A cobertura do sangue dele em tudo que nós fizermos, né? Na nossa família e na humanidade, que a humanidade possa se converter, conhecer o Senhor, para que um dia estejamos todos com Ele no céu. Amém. O que você espera da vida? O que vocês esperam da vida? Como casal e como pessoa. Para mim, assim, a minha prioridade é a minha família, né? Sempre foi abrir mão de muita coisa, inclusive no meu campo profissional, pelo meu marido e pelos meus filhos. Porque 2 trabalhando muito já seria ainda mais difícil, né? Então, assim, eu penso, o que eu espero é eu poder ver meus filhos na casa do Senhor, meus netos na casa do Senhor, eu poder ter uma família e chegar assim, lá no fim, falar assim, eu consegui passar para eles o principal, né? De que vocês têm saudade? Da minha avó e da minha sogra. Eu tenho saudade também de familiares que já se foram, né? Vocês se consideram ousados? Ousados? Eu acho que sim. A gente é bem corajoso. Eu acho que nós somos corajosos do ponto de vista de realizar algumas coisas sem ter e confiar que Deus vai dar, porque tem pessoas que realizam quando já tem. Sim. E a gente, às vezes, empreende de não ter e realizar. Vocês estão criando situações, exatamente, né? Confiando que Deus vai responder. Nós vamos agora fazer um outro quadro. Quanto você pagaria ou quanto você receberia? Dá valor, né? Falando de valor, dinheiro mesmo, né? Se vocês puderem quantificar, seria bom. Então, quanto custa a paz? Não tem preço. E quanto custa um amigo? Também não tem preço. Encontrei isso na internet. Tá vendo? Aqui, ó. A internet está encontrando alguma coisa, tá vendo? Então, nós estamos aqui em tempo real. Ó. Encontrou um amigo aqui, ó. Quanto você pagaria para não fazer o que você faz hoje? Para não fazer? Sim. Eu acho que eu continuaria fazendo o que eu faço. Você gosta?
Você também, Marcelo? Tá bem. Que bom. E quanto você pagaria para ficar longe das redes sociais? Não é uma coisa que me incomoda. Não é significante. Não é significante. Não é uma coisa que é essencial, mas também... E você, Marcelo? Eu vejo que, principalmente na profissão, tem colegas que se expõem mais nas redes sociais. Eu sempre preferi me manter um pouco mais afastado. Não por achar que a tecnologia é importante, a gente vê que a tecnologia alcança muito, mas eu acho que na minha profissão, que já é algo mais delicado, a paciente não me procura porque me viu na rede social. Ela me procura porque ela teve indicação de alguém. Sim. Então, eu acho que essa forma de proceder tecnicamente é melhor por indicação do que ter sido um achado numa rede social, esse tipo de coisa, né? Então, eu nem participo de redes sociais, na realidade. Eu uso um Zap... Ativamente, né? Por questão de necessidade, então, ativamente, muito pouco. Então... Quanto você receberia para renunciar a um sonho? Só se for um sonho maior do que o anterior. Tem que ser algo bem... Bem grande. Bem grande. Aí, muitas vezes, a nossa vontade não é a vontade do nosso Deus. Então, se a gente reconhece isso, a gente renuncia um sonho. Para você mudar de profissão, quanto é que você receberia? Eu acho que hoje eu não mudaria. Eu acho pouco provável. Já estou quase aposentando. Esse, então, muito menos, porque ele adora o que faz. E para apagar suas memórias? Quanto você receberia? Não, é tão bom, né? Ter memória. Acho que eu não pagava nada, não. pagava nada, não. Eu acho que o homem tem menos memória que a mulher, porque o homem... A minha é ótima, né? O homem se esquece das coisas. A mulher guarda coisa de 30 anos atrás. Se foi ruim, então... Guarda mais ainda, né, Marcelo? Então tem memória. Então os homens normalmente já se esquecem das coisas. Então eu acho que por isso que Deus deu a mulher para vocês não esquecerem nada, entendeu? Então o homem normalmente já se esquece das suas memórias. Então. Como somos uma só carne, a gente está lembrando para vocês. Recordando, né? Assim, né? Recordar e viver, né? Quanto vale um exemplo? O exemplo vale muita coisa, porque o ser humano ele é movido por atitudes, né, por comportamentos, né, ainda mais atitudes. Os filhos, crianças são movidas pelo que elas estão vendo, né, então vale muito. Tem atitudes que sensibilizam a gente às vezes chora e pensa que a gente talvez não teria aquela capacidade, não tenha sido movido de uma forma para ter tamanha... uma ação tão grandiosa, né? Talvez diante de Deus e diante dos homens também, né? de algumas coisas, e isso sensibiliza a gente muito. Então, tenho duas últimas perguntas para a gente encerrar. Muito bom a nossa conversa. Qual o valor de Jesus na sua vida, na vida de cada um de vocês? Jesus foi a opção que eu fiz e, para mim, viver sem Ele hoje... Sem sentido. Sem sentido. Jesus é o motivo das nossas vidas, né? Em momentos em que eu pessoalmente, né, em que eu me senti no Vale da Sombra e da Morte, quem me deu a mão foi Jesus. Então, em momentos em que a gente se sente só, o apoio é total dele. Então, eu acho que Jesus é tudo nas nossas vidas. Ele é o princípio e o fim nas nossas vidas, né? E ele é o sentido das nossas vidas. Né? Minha última pergunta. Uma pergunta engraçada. O que é o tapa do dia? O tapa é uma frase, é um ato, um gesto que você achou interessante. Esse aqui me marcou. Uma mensagem que você deixaria para as pessoas. Você, lindo. Você deixou a mensagem. A mensagem que eu diria para as pessoas, aqui porque a gente está em família, né? Sim. É que a gente leva muitos tapas, principalmente da nossa cônjuge, mas Deus está no controle. É verdade. E a gente não leva deles, né, Marcela? Olha aí, ó, tá vendo? Bonito. Na última pergunta você veio Sejam mais compreensivos, né? Vou dar um tapa aqui. Sejam mais compreensivos, né? Eu digo a essa uma coisa, né? Eu digo, essa, eu te torno santo. Né? Porque essa assim é muito econômico, né? A gente sempre conseguiu as coisas com muita dificuldade, assim, lutando muito, né? E então eu digo assim, sim, eu te transformo em santo. Porque a Bíblia diz, não junteis tesouro nessa terra onde a traça e a ferrugem corrói, né?
Então, eu digo a ele, ó, por isso que eu gasto dinheiro, né? Para você não ficar juntando. Não tem trabalho de juntar, Tá né? vendo? Meu tapa do dia é esse. Mulheres, Olha, então eu vou complementar aprendam. com o meu. Caixão não tem gaveta. Aí, ó. Esse é o tapa, como casal, a gente pode dizer isso. Foi muito bom conversar com vocês. Vocês querem complementar mais a palavra de vocês? A gente nossa agradece conversa? a oportunidade, né? E é muito bom estarmos em família. Sim. A gente está na nossa casa É. e a gente quer dizer que a gente ama muito vocês. Também, e agradecer a nós oportunidade. também. Que bom. Eu quero agradecer também a oportunidade da gente poder ser útil nas nossas profissões. Eu sei que cada um na sua profissão pode ser bênção na vida de pessoas, né? Para ajudar a edificar, para ajudar a trazer conhecimento, trazer sabedoria, né? Porque são os conselhos, né, que a gente pode ter para a gente ter uma vida melhor em todas as áreas, né? Então eu me sinto assim muito feliz de poder ter sido utilizado pelo Senhor na minha profissão para estar aqui de alguma forma edificando, esclarecendo pessoas. Que bom. Prazer em tê-los aqui. Muito obrigada. E nós aqui vamos estar tendo programações. A nossa igreja é uma igreja que tem uma programação vibrante e que você é nosso convidado aqui. Nós temos celebrações para adolescentes. Na sexta-feira é o nosso cabeção. No sábado, a Lake. Todas essas duas programações às 19h30. Nós temos a escola bíblica, que é às 9 horas da manhã do domingo. Nós temos um culto às 10h15 da manhã e nós temos um culto à noite, 19 horas. Você é o nosso convidado. A Igreja Batista do Lago Norte é um lugar da graça de Deus. E você é muito bem-vindo aqui. Que Deus abençoe, que você aproveite muito dessa conversa que nós tivemos aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio.